O Direito de Literatura está de volta para debater o tema Coisa Pública. No ensaio O Homem Cordial, Sérgio Buarque de Holanda já advertia que o conflito entre Antígona e Creonte é de todas as épocas e ela se preserva com veemência ainda em nossos dias. Ele escreveu isso há muitos anos e, de forma, esse conflito vem atravessando a história, como ele bate hoje no Brasil, esse debate entre Antígona. O Danilo e até comigo escrevemos um pequeno texto sobre isso. Eu tenho usado muito essa questão de Creonte versus Antígona. Eu digo que eu sou um creontino nessa discussão do público. Danilo, e aí isso encaixa com sua obra também? Depois quero ouvir o Marshall, depois o Drayton, ou aquele que quiser entrar mais rápido. O Sérgio Buarque escreveu um ensaio importante na década de 30, Raízes do Brasil, que funda o pensamento político brasileiro moderno, né? E os questionamentos da época era principalmente o que é o povo brasileiro. E aí, a partir da tese do homem cordial, o Sérgio Buarque faz uma leitura original da tragédia de Antígona, para demonstrar que, para além da discussão entre direito posto e direito natural, que é uma das interpretações, talvez a mais tradicional, ele coloca essa tensão entre a família, representada pelos interesses de Antígona, contra Creonte, o governante, o representante da polis, né? E como essa tensão muitas vezes prejudica a formação da ordem pública, porque para o Sérgio Buarque, e aí fazendo uma crítica também, é um texto que ele pega de um contemporâneo do John Locke, que é o Robert Filmer, que escreveu Patriarca, se eu não me engano, é esse o título, que falava do papel familiar na formação das instituições. E aí ele coloca que um dos problemas para a construção da democracia brasileira tem relação com essa interferência constante da família na coisa pública. O nepotismo, por exemplo, todas essas coisas, empregar parentes, o capitalismo chapa branca que você viu antes aí no próprio Brás Cubas, tudo esse jeito de se apropriar do Estado, isso está bem denunciado pelo Sérgio Buarque, né? Sim, atravessa praticamente todas as instituições. O que é interessante é que o Sérgio Buarque, é importante destacar que ele é parte de um momento do pensamento político que ele tenta traçar algumas características que são próprias da personalidade do brasileiro, né? Que é um projeto que depois é criticado por ele faz uma autocrítica. E muitos outros autores vieram criticar e esse o próprio título. Dante Moreira Leite também aponta as dificuldades desse projeto, né? Porque mais do que afirmar que o brasileiro ele tem uma personalidade dada a esses desvios, existe algo anterior que nos preocupa e deve nos preocupar muito mais, que é o problema institucional. Como as nossas instituições não conseguem coibir esse tipo de comportamento. Então, eu só uma observação aqui, me ocorreu quando falavas, numa obra clássica também da filosofia política ocidental, que é a filosofia do direito, que é a filosofia do direito de Hegel, aparecem esses três elementos. A família, a sociedade civil e o Estado. Só me ocorreu bem no espírito daquilo que vocês escreveram, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, o Sérgio Buarque propõe essa equação, né, entre uma sociedade contratual e cordial, e vê o homem cordial brasileiro como o limite que impede realmente a soberania do contrato, né, que é o que o Estado promete. Então ele faz essa análise e vê, puxa vida, nós poderíamos ter uma dimensão contratual eficiente, mas somos solapados por essa informalidade, né, dos arranjos e tal, isso, né? Do jeitinho. Então as pessoas vulgarmente acham que está se referindo à afabilidade do brasileiro. Está incluído aí o pão de queijo com um cafezinho, mas café com leite, né? Aquela afabilidade de um jogo de oligarquias que montam uma forma orgânica e muito prazerosa do Estado para essas oligarquias, né? Mas ele faz isso porque ele está lá em Berlim, né? Ele foi a Berlim e conheceu uma sociedade contratual perfeita, ou digamos,
bastante elaborada, bastante evoluída, em que as expectativas normais de um cidadão, que é ter eficiência nos serviços, né, são atendidas, ou são, pelo menos, perseguidas de modo correto, com método e tal. E lá ele também conheceu o que já veio da formação dele, que é muito forte, que é uma erudição na biblioteca clássica. Né? A biblioteca clássica do Sérgio Buarque de Holanda é a melhor da história da historiografia brasileira, porque ele usa isso para exatamente compreender como se forma esse homem moderno e, junto com ele, a brasilidade, o homem brasileiro. E, então, a leitura que ele faz Antígona nos leva de volta lá, Lênin, para a nossa fonte genética, né? Isso. E para o modo com que o Sófocles, que era um pândego, um boêmio, um virtuoso da lira, um super artista dionisíaco, mas que uma densidade de reflexão filosófica, humanística e política ímpar em todo o pensamento grego. Por mais que Platão e Aristóteles tenham se esforçado na exegese, na didática. E lá, na Antígona, tu veja, repete de cadáver, começa com um cadáver, do Polinices, e ao final haverá mais 3 ainda, da própria Antígona, do Emo, da mãe dele, e o único que não vira cadáver físico, vira um cadáver político, que é o Creonte, que tem a sua ordem familiar totalmente destroçada, e o seu poder é ironizado até por um guarda, na famosa cena antológica. Então, há ali esse conjunto de vetores inviáveis que o trágico denuncia, que o trágico revela. Mas há um fator, e aí está a leitura do Sérgio Buarque, abrindo caminho, há um fator de legitimidade do Creonte. Há um fator de legitimidade, porque o Creonte é a ordem pública é o contrato. Né? Enfim, ele está dentro daquele contrato. No Édipo, essa tensão é resolvida, porque o Édipo tem um duplo destino, o destino político e o destino da condição dele, familiar, como indivíduo. Mas ele começa a tragédia sem consciência da sua condição familiar, mas plenamente investido do máximo poder, reverenciado, buscado como salvador pelo colégio de sacerdotes e tal. E ele, logo no início da ação, ele publica um edito em espaço público que interdita o convívio de qualquer cidadão com o eventual culpado pelo regicídio do Laio e promete guarnecer quem denunciar, defender, enfim, se as consequências, mas o exílio para esse culpado, quando evidenciado. E desenvolve-se a ação, e ao longo dela se evidencia essa parte outrora não conhecida, sobre a sua natureza familiar, que ele é filho do Laio, de Jocasta, enfim. E, para isso, então, ele se auto-inflige uma punição que é a cegueira. Ele se cega com o mesmo alfinete que prendia o manto da Jocasta, né? O peplo da Jocasta. E diz assim, olhos que não viram que deveriam ter visto, que é a natureza mais essencial da condição humana, pai e mãe. E, ao final, ele se exila, ele é exilado, ele sai de Atenas com suas 2 filhas, Antígona e Ismene, cena com que ele vai chegar depois a Atenas na tragédia póstuma, Então, o destino político dele, de um sujeito autor responsável na esfera pública, é plenamente cumprido como parte de uma síncope entre o trágico e o político. Perfeito. Então, ele resolve no Édipo isso. Então, qual é o principal ponto? Que o exercício pleno da responsabilidade no espaço público pode aniquilar o próprio autor o próprio garantidor dessa responsabilidade. Ela é uma ameaça e, portanto, esse indivíduo vai se acautelar. Por que eu vou abrir um processo no qual eu vou ser eventual vítima? Não? Isso é tudo coincidência se nós pegarmos hoje a contemporaneidade de trazer... Não tem nada a ver. Eu estou pensando em Grécia Antiga. Grécia Antiga. Arcadismo. Me ocorreu também nessa reflexão aí a questão da invasão que o indivíduo leva a cabo do espaço público e essa apropriação daquilo que não é dele. E aí me ocorreu também, nesse contexto, uma imagem da Alemanha, já que tu falaste da Alemanha, acha elogiosamente, e nós temos aqui vários motivos para elogiar muito aquele país, que é fantástico. Mas no medievo acontecia já isso, que nós achamos que isso acontece hoje, que se nós percorremos alguma cidade antiga da Alemanha do século, vamos dizer assim, 14, nós vamos dizer que as construções são inclinadas. São inclinadas. E pode-se pensar, é um problema de engenharia da época.
Não, não é um problema de engenharia. Porque o imposto predial era medido embaixo, no solo. Então, eles faziam assim para ter mais espaço em cima, porque era cobrado conforme a ocupação da área embaixo. Já havia uma esperteza ali. Já havia uma apropriação, assim, uma inclinação do indivíduo ou da família de se apropriar daquilo que não era dele, não era dela. Então, essa tendência de colocar a coisa pública a serviço do interesse privado parece ser uma constante antropológica. Universal. Então se pode dizer assim como eu, você, e não sei se o Danilo também, o Marshall, não sei, não perguntei, não somos relativistas e, portanto, achamos que os direitos humanos são universais e tal. Também se pode dizer, então, que há uma universalidade na cupidez pela coisa pública, né? Onde deu a brecha. Por isso que Hobbes é tão importante, seu livro, na questão da interdição. Exatamente. Na opção, e aí volta a questão do contrato, que estava sendo posto antes pelo Marshall, a questão quer dizer, Creonte representa o contrato. O Buarque de Holanda vai mostrar essa questão do contrato, de como as relações familiares, e o familiares aí é o simbólico, a minha relação, digamos, de amizade contigo, que vai resolver um problema contra a res pública, ou seja, você é juiz e eu sou advogado ou algo assim, e o Marshall vai despachar para mim, porque, enfim, eu vou conseguir... Isso faz parte disso que o Sérgio Buarque denuncia, né, naquilo que é o privado corrompendo o público. Isso pode-se dizer isso ou é isso mesmo? Bom, por exemplo, a maçonaria atuou nesse sentido por muito tempo, sabemos, né? Sim. Um sistema de garantias de uma pseudo-elite, né, em que o judiciário era um dos cenários mais eficientes para garantir essa solidariedade, né? Então, há um contágio muito grave em pontos do Estado onde jamais poderia ter havido isso, né? Onde não poderia haver uma subjugação de um princípio que tem uma possibilidade de justificativa universal no direito, na ética, na reciprocidade, enfim, que é o direito, e que se torna essa condição possível de potência, se torna realmente secundária, refém, despicienda. É interessante porque tem um autor, um conservador americano, é o Francis Fukuyama, que ele escreveu uma obra que foi traduzida há pouco tempo no Brasil sobre a formação da ordem política, que ele fala que uma democracia liberal depende da combinação de 3 fatores. A organização de um Estado, mais ou menos no sentido hobbesiano, uma ordem política que vai preservar a vida do indivíduo, a noção de um Estado de direito para a limitação do poder político e, por fim, a noção de responsabilidade política, né, do accountability. E nós vemos como isso falta em diversas instituições. O Lênio tem trabalhado isso, a questão da discricionariedade, do ativismo, como que o magistrado se coloca como dono do poder judiciário, né? Pegando carona no título do livro do Raimundo Fauro, né? Os donos do poder judiciário, e decidem conforme a consciência, conforme a vontade deles. E o Danilo, que foi meu orientando, escreveu a dissertação de mestrado mostrando a relação da discricionariedade com o patrimonialismo, como isso está ligadíssimo, né? Direito e literatura vai para um novo intervalo. Na volta a gente continua a discussão sobre a coisa pública. No próximo bloco vamos examinar como a República Brasileira vem tratando disso sempre a partir dos pressupostos postos no primeiro e no segundo bloco. Não saia daí.